Pessoal, no vídeo de hoje eu apresento o projeto Gliricidia, Plantando Gliricidia, uma planta muito importante na nutrição animal. E você que é de uma instituição de pesquisa, de uma universidade, de um instituto federal ou estadual na área da agropecuária e tem interesse em mudas de gliricídia, ou você que é criador e tem interesse em mudas de gliricídia, entre em contato comigo e assista todo esse vídeo e conheça o potencial dessa planta na alimentação animal. Aves, caprinos, ovinos, bovinos e inúmeras outras espécies com potencial zootécnico. Eu sou Genilson Bezerra, zootecnista, e é sempre um grande prazer ter você aqui no canal Sertão Caipira. Vamos ao vídeo. Pessoal, aqui no canal eu já tenho alguns vídeos sobre o uso de alguns alimentos alternativos na alimentação de galinha. E aqui no canal também já tenho um vídeo sobre a gliricídia na alimentação de aves. Pessoal, a gliricídia é uma planta muito importante na alimentação de aves. É uma árvore perene, muito popular nos trópicos, com usos diversos, que apresenta aspectos interessantes para o seu uso como forragem e poderia também ser aproveitada para a alimentação de inúmeras espécies animais, como eu falei para vocês: aves, caprinos, ovinos, peixes, codorna, bovinos e outras espécies. Pessoal, é uma planta que apresenta inúmeras particularidades e, segundo alguns autores, ela apresenta um teor de proteína elevado, considerado elevado, que varia de 20 a 30%. É uma planta que apresenta elevada quantidade de forragem, de massa verde durante o ano. É uma planta resistente à seca e é uma planta muito importante para a fixação de nitrogênio no solo, melhorando com isso a fertilidade daquele solo que está sendo plantado. Então, essas são algumas particularidades muito importantes para nossos animais, para os nossos solos, sem falar que essa planta ela é de fácil propagação. Pessoal, os animais consomem a gliricídia in natura, ou seja, as folhas verdes, mas é importante você saber que essa planta possui fatores antinutricionais que, dependendo da concentração que os seus animais ingerirem, pode não ser benéfica. Fatores antinutricionais como os taninos e os glicosídeos cianogênicos, que você pode processar essa folha, deixando ela secar, murchar, fazer o feno e logo depois, se necessário, triturar essas folhas e com isso reduzir os fatores antinutricionais, que consequentemente não irá causar nenhum malefício aos seus animais. Com isso, da forma que eu apresentei aqui, pode ser utilizada na alimentação de aves com inúmeros benefícios, ok? E é importante eu dizer que essa planta apresenta também uma baixa palatabilidade, que é algo a ser pesquisado, algo a ser estudado. Por isso da importância da propagação dessa planta em centros de pesquisas, em universidades federais, universidades estaduais, em colégios agrícolas espalhados por todo o nosso Brasil, e inúmeros pesquisadores, inúmeros criadores trabalhando em prol de buscar informações técnicas e compartilhar essas informações técnicas para os amigos criadores e usar esses alimentos alternativos e, consequentemente, reduzir os custos na sua produção. Então, se você pretende formar um banco de proteína aí no seu criatório, aí nos seus piquetes ou na sua instituição de pesquisa, entre em contato comigo para conversarmos sobre essas mudas, que será um grande prazer responder você.
Pessoal, como eu falei anteriormente em relação à sua palatabilidade, ela in natura, nas primeiras vezes que você utiliza, ela não é aceita nas primeiras vezes, como eu falei para vocês, que é fornecida aos animais. É necessário que estes animais passem por um período de adaptação para que a consuma as folhas mais satisfatoriamente, o que pode ser acelerada com o murchamento das folhas e a trituração posterior e a formação do farelo, no caso, para uso como uma substituição parcial do farelo de soja na ração de aves, sendo que essa ração tem que ser balanceada para que haja essa substituição, ok? E você também pode ensilar essas folhas, esse material, que a ensilagem, pessoal, é um método de produção de silagem que se baseia na conservação de forragem para alimentação animal, ok? Pessoal, como eu falei no início do vídeo, aqui no canal eu já tenho outro vídeo falando sobre o uso da glericídia na alimentação de galinha. Eu te convido para assistir esse outro vídeo, vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que lá tem muitas informações importantes para você aplicar aí na sua criação, ok? Você deseja ter glericídia na sua criação? Entre em contato comigo, que vai ser um grande prazer conversar com você. Eu sou Genilson Bezerra, zootecnista, e seja sempre muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.